Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula. Espero que estejam todos bem. Hoje, antes da gente dar continuidade ao nosso conteúdo, eu vou compartilhar a minha tela aqui para nós nos organizarmos em relação à postagem de material no AVA, tá ok? Bom, quando vocês acessarem a disciplina de vocês no AVA de Tecnologia Farmacêutica 3, o conteúdo que nós estamos trabalhando depois da atividade avaliativa do primeiro bimestre são encontro 11, tá? A partir do encontro 11 na unidade 3. Então, ao clicar aqui no encontro 11 na unidade 3, vocês vão ter lá os materiais de pré-aula, aula e pós-aula, tá? No encontro 11, o que é que nós trabalhamos? Essa ementa para a segunda VA, ela começa com estrutura, fisiologia, anatomia da pele, e a gente trabalha, além disso, a permeação de ativos, através da pele, tá? E fatores que favorecem a permeação cutânea. Então, aqui, no encontro 11, tem um material a respeito de anatomofisiologia da pele e 2 videoaulas a respeito da constituição da estrutura da pele, relação epiderme, derme e o tecido subcutâneo. No encontro 12, nós temos aqui postado os slides de uma aula a respeito dessa estrutura e anatomofisiologia da pele e a gravação da aula a respeito desse conteúdo, tá? Na pós-aula tem uma atividadezinha aí para vocês imprimirem e fazerem em casa mesmo, é só a estrutura da constituição da pele com todas as suas camadas e divididas em epiderme, derme e tecido subcutâneo para colorir e fixar os conceitos referentes à anatomia cutânea, tá? No encontro 13, nós temos 3 videoaulas que introduzem o assunto a respeito da penetração cutânea e permeação de ativos através da pele. E no encontro 14, está postado um material de estudo base, um texto de 3 páginas sobre a penetração de ativos na pele, que é o conteúdo da nossa aula de hoje. Está postado também, com o título Pele e Permeação Cutânea, os slides que eu vou utilizar para explicar a aula de hoje. No tópico aula, eu irei fazer a postagem da gravação da aula de hoje, ao final dela. Essa transmissão ao vivo, a gravação vai estar aqui no tópico aula do encontro 14, e eu estou terminando de elaborar um estudo dirigido com questões como forma de revisão e fixação desse conteúdo a respeito de anatomofisiologia da pele e penetração de ativos, para postar aqui na pós-aula. Aí, ao longo da semana, vocês vão acessando que vai aparecer aqui, ok? Tudo bem até aí, pessoal? Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Bom, quando se vai realizar o desenvolvimento de uma formulação, é importante que você tenha em mente o sítio de ação a qual o fármaco, o ativo presente naquela formulação deve atuar. Então, o objetivo daquele ativo presente naquela formulação é que ele exerça a sua atividade apenas na superfície da pele, ou ele deve atravessar extrato córneo, epiderme, chegar até a derme para exercer a sua atividade. Ou então, apesar dessa formulação ser aplicada topicamente, eu quero que ela exerça ação sistêmica. Então, além de atravessar extrato córneo, as camadas mais profundas da epiderme e chegar na derme, esse ativo ele precisa ser absorvido pelos vasos sanguíneos e atingir a circulação sistêmica para exercer os seus efeitos fisiológicos. Baseado nisso, então, nós distinguimos 3 tipos de migração de ativos através da pele.
A gente fala que um princípio ativo penetrou a pele quando ele é capaz de atravessar o extrato córneo, que é a camada mais superior da epiderme, e ele pode chegar até a epiderme profunda, mas ele não chega até a derme. Então, um ativo que penetrou, ele atravessa o extrato córneo, mas ele fica retido à epiderme. Ele não chega até a derme, quando ele apenas sofreu penetração, tá? Por exemplo, um filtro solar, um hidratante, um sabonete, são produtos que têm a finalidade de exercer a sua ação apenas na superfície da pele. E pode ser que ele chegue até a epiderme profunda, mas ainda assim, se não atingiu a derme, é apenas penetração, tá? Para quem não assistiu a nossa última aula sobre a anatomofisiologia da pele, tem a gravação da aula postada lá no encontro, né, como eu mostrei no início da aula. Faz uma revisãozinha, tá? Porque lá nós vimos que essa epiderme aqui está representada de forma mais simplificada nessa figura, mas ela tem uma camada mais externa, composta de células mortas, altamente queratinizadas, que é o extrato córneo, tá? E abaixo dela vem as camadas vivas da pele. Na pele espessa, que é a palma das mãos e plantas dos pés, vem o extrato lúcido ou de transição, camada granulosa, camada espinhosa e essa última camada aqui, que abaixo dela está a derme, é a camada basal ou germinativa. Nas outras partes do corpo, a gente só não tem o extrato lúcido ou camada de transição. Aí tem extrato córneo, a camada granulosa, a camada espinhosa e a camada basal ou germinativa, tá? Bom, quando a gente diz que um princípio ativo permeou a pele, significa que ele foi capaz de atravessar o extrato córneo, passar pela epiderme profunda e atingir a derme. Entretanto, sem sofrer absorção sistêmica, ou seja, sem chegar até vasos sanguíneos, tá? Então, um princípio ativo que permeou na pele, ele passou por extrato córneo, por todas as camadas da epiderme e chegou até a derme sem ter absorção para a circulação sistêmica. Porque esse termo absorção é para aquele ativo que, além de ter atravessado extrato córneo, as camadas vivas da epiderme, chegou até a derme e atingiu os vasos sanguíneos, tá? Então é muito importante que nós possamos fazer essas distinções. As formulações, né, os produtos que apenas sofrem penetração na pele, geralmente são aqueles produtos de cobertura, que é o que a gente conhece como cosméticos, tá? Então, de um modo geral, aqueles produtos de higiene pessoal do tipo sabonetes, as maquiagens, filtros solares, né? Eles basicamente vão estar exercendo a sua ação na superfície da pele, então o objetivo é que eles apenas penetrem. Existem ainda aquelas formulações contendo ativos que vão permear a pele. Aí esses serão capazes de passar pelo extrato córneo, epiderme viva e chegar até a derme, sem sofrer ou sem sofrer absorção, sem atingir vasos sanguíneos. Aí já são conhecidos como cosméticos grau de risco 2, que são aqueles que devem apresentar testes de eficácia e segurança. E uma nomenclatura mais atual utilizada para cosméticos grau de risco 2 são cosmecêuticos ou dermocosméticos. Agora, aquelas formulações que vinculam ativos que são absorvidos pela pele, geralmente são aqueles de ação transdérmica, são os medicamentos propriamente ditos. Então, você pode aplicá-los na forma de adesivos, PETs, né, ou géis transdérmicos, e ele vai permitir que essas substâncias atravessem o extrato córneo, epiderme viva, derme e sejam absorvidos para a circulação, atinjam vasos sanguíneos e exerçam efeitos sistêmicos, tá? É comum, né, formulações de uso tópico ou PETs transdérmicos ou géis, utilizando anticoncepcionais, hormônios, são comuns também alguns antihipertensivos aplicados topicamente para exercer ação sistêmica, como a clonidina, por exemplo, como adjuvante no tratamento para o tabagismo. A gente tem adesivos, né, ou PETs transdérmicos de nicotina, que são aplicados na pele, mas são absorvidos para a corrente sanguínea.
A pele exerce uma barreira à penetração, permeação de princípios ativos, porque ela é formada pelo estrato córneo, pela epiderme viva e pela derme. Então, essas são as principais barreiras que oferecem resistência à difusão de substâncias através da pele. Eu já disse isso, nós tivemos uma aula que, se não me engano, eu mostrei no início dessa aula de hoje, não sei se está no encontro, acho que no encontro 13, a gravação dessa aula, sobre a anatomofisiologia da pele. E lá a gente detalha toda a constituição e funcionalidade dessas 3 camadas da pele. Então, eu não vou ficar voltando nisso hoje, porque tem uma aula já a respeito disso. Para quem não assistiu ou para quem não lembra, é só voltar lá para revisar, tá? Mas o importante é saber que a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, é formada por camadas vivas e mortas. A camada mais superficial, ela é altamente queratinizada, impermeabilizante, exerce uma barreira física quando a penetração de substâncias e micro-organismos patogênicos, repleta de queratinócitos ou corneócitos, que são as células, contendo queratina no seu interior, que é o estrato córneo. Então, essa é a primeira barreira para a penetração de ativos na pele. Abaixo do estrato córneo, vem as camadas da epiderme viva, ou que a gente também chama de epiderme profunda, tá? Palma das mãos e plantas dos pés, abaixo do estrato córneo, vem estrato lúcido ou camada de transição. Nas demais camadas, nas demais regiões da pele, não tem esse estrato lúcido ou camada de transição. Já vai direto para a camada granulosa, depois vem a camada espinhosa, e a última camadinha aqui da epiderme é a camada basal ou germinativa. Abaixo dela, nós já temos a derme, tá? Então, o estrato córneo, que é a camada mais superficial morta da epiderme, a epiderme viva e a derme, é a principal barreira que oferece resistência para a penetração de ativos na pele. Quais são as barreiras, quais são os fatores que devem ser observados para o desenvolvimento de uma formulação na utilização de veículos e quais as características físico-químicas de um ativo para que ele possa eficientemente atravessar as camadas da pele e, de acordo com o objetivo daquela formulação, penetrar, permear ou ser absorvido pela pele. Primeiro, na superfície da pele, acima, inclusive, do estrato córneo, mas que o estrato córneo é uma camada celular, não viva, mas é constituído por células, principalmente queratinócitos e corneócitos. Nós temos, na superfície do estrato córneo, uma barreira não celular, aquosa e lipídica, que exerce a função de manter a hidratação natural da pele, que é o chamado manto hidrolipídico. O manto hidrolipídico não é uma barreira que exerce grande resistência à penetração de ativos, não. A principal funcionalidade dele é conter substâncias para manter aquela microbiota cutânea ou permanente da pele, e como ela tem uma composição heterogênea e não contínua na superfície da pele, é uma camada que não deve ser levada em grande consideração para a penetração de ativos. Então, não tem um papel significativo. Mas, ainda assim, de certa forma, deve ser levada em consideração que essa formulação tem que ter um equilíbrio entre solubilidade aquosa por água e lipídica, porque esse manto hidrolipídico é uma dispersão, uma emulsão do tipo água em óleo, porque ali a gente tem água, minerais provenientes da secreção das glândulas sudoríparas e a matéria graxa ou lipídica, que é o sebo, que é a secreção das glândulas sebáceas, contendo colesterol, ceramidas, triglicerídeos, ácidos graxos livres, mas o manto hidrolipídico não tem um papel significativo na penetração de ativos e por isso que não é levado muito em consideração, apesar de se saber da presença dele na pele. Uma das vias utilizadas para a penetração de ativos são os anexos cutâneos, que também não exercem um papel muito significativo, mas ainda assim tem determinada importância na penetração de ativos e deve ser levado em consideração. Então, existem alguns
fármacos, alguns ativos presentes em formulações tópicas que são capazes de penetrar na pele através de seus anexos, tá? Que anexos seriam esses? Primeiro, duto de glândulas sudoríparas. Entretanto, aí o fármaco necessitaria de ter alta solubilidade aquosa, ser um fármaco polar hidrofílico, e nem sempre a gente tem essas características físico-químicas em um princípio ativo, por isso que é uma via que não exerce grande importância ou significância, tá? Além disso, pode haver penetração via folículos de glândulas sebáceas, que estão sempre associadas a um folículo piloso, tá? Então, os ativos que penetram a pele por meio de seus anexos podem utilizar a via transglandular, né, que é via dutos de glândulas sudoríparas, a transfolicular, que é via folículos pilosos e glândulas sebáceas, tá? Mas, como eu disse, por constituírem uma pequena proporção da superfície da pele, vão exercer pouca importância e significância na penetração de ativos. Um pouco mais do que o manto hidrolipídico, mas ainda assim não de grande importância. O que é mesmo levado em consideração e que exerce a maior resistência à difusão e penetração de ativos na pele são as células do extrato ou da camada córnea, tá? Que é essa camada mais superficial da epiderme, constituída por queratina, né? É uma camada morta. Abaixo dela vem a epiderme viva, mas essa é a que exerce principal funcionalidade e significância e importância na penetração de ativos. Essa penetração pode ocorrer tanto por via intercelular, entre os corneócitos ou queratinócitos, ou transcelular ou intracelular, que é o transporte por dentro das células desse extrato córneo, tá? Ele, em média, tem uma espessura de 10 a 15 micrômetros, são células achatadas, em formato de pavimento ou ladrilho, por isso que é um epitélio pavimentoso, como são várias camadas estratificado, queratinizado, tá? E são parcialmente dessecadas, desidratadas, devido ao grande conteúdo de queratina, que é importantíssimo para proteger a pele contra arranhões, pequenos ferimentos, penetração de substâncias e micro-organismos patogênicos. Deixa eu só retornar aqui na tela, porque fica emitindo um sinal sonoro de alunos que estão pedindo para ser admitidos na aula, tá? Bom, pessoal, até agora, alguma dúvida? Alguma curiosidade? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, a barreira que exerce principal importância, significado para a penetração de ativos na pele são os queratinócitos ou corneócitos do extrato córneo, tá? Como eu disse para vocês, as vias foliculares, né, do tipo folículos pilosos ou até a via transglandular, via dutos de glândulas sudoríparas, não exercem grande importância. O principal é a penetração via intercelular entre as células do extrato córneo, que são os queratinócitos ou corneócitos, ou a via transcelular ou intracelular, que é aquela em que o ativo é capaz de passar por dentro das células e não por entre as células, tá? O que deve ser levado em consideração quanto às características físico-químicas de veículos e do ativo na formulação para que eu tenha uma penetração eficiente. Deve-se levar em consideração que essa camada ou extrato córneo é muito rica em proteína do tipo queratina, que no espaço intracelular entre a membrana plasmática, que é fosfolipídica, né, nós teremos uma dispersão formada por componentes aquosos e lipídicos. Então, ali no espaço intracelular, a gente vai ter água. Nós teremos, além de água, triglicerídeos, ácidos graxos livres, teremos lipídios do tipo colesterol
e também ceramidas, que são lipídios contendo um álcool graxo, a esfingosina, unidas a ácidos graxos de cadeia longa. Então, o fármaco ou princípio ativo, fisicoquimicamente dizendo, ele precisa apresentar determinada solubilidade em água para atravessar com eficiência esse extrato córneo e também deve ser levado em consideração o seu coeficiente de partição óleo-água, devido à considerável presença de componentes lipídicos nesse extrato córneo. Como eu disse para vocês, triglicerídeos, ceramidas, ácidos graxos livres e colesterol. Então, dentre todas as barreiras que nós discutimos, do tipo manto hidrolipídico, que é aquela emulsão na superfície da pele, né, constituída por secreções das glândulas sudoríparas e sebáceas. Dentre os anexos cutâneos, como dutos de glândula sudorípara, glândula sebácea e folículos pilosos, dentre todas essas estruturas da pele, a de maior importância para a penetração de ativos é a via intercelular entre as células, ou trans ou intracelular por dentro das células do estrato ou camada córnea, tá? Esse extrato córneo constitui a principal via de penetração de ativos na pele e é a principal barreira, por isso que ela mais é que deve ser levada em consideração, é formado basicamente de queratina, constituindo 40% do seu peso, né, molecular ou celular, 40% de água e os outros 20% é de lipídio. E aí que os lipídios são esses? Aquele que eu falei para vocês, ácidos graxos livres, triglicerídeos, ceramidas, os fosfolipídios, né, levando em consideração que as membranas celulares ou membrana plasmática ela é fosfolipídica, então eu tenho uma alta concentração desses fosfolipídios na fase extracelular do extrato córneo, então tanto a via extracelular, que é por entre as células, tanto a via extracelular, que é por entre as células, como a via transcelular, que é por dentro das células, deve-se levar em consideração o coeficiente de partição óleo-água devido à alta concentração de lipídios do tipo fosfolipídios nesse extrato córneo, tá? Como o extrato córneo constitui a principal barreira à penetração de ativos na pele, a principal via de administração de fármacos é através dos canais intercelulares. Então, é difícil um ativo que tenha características físico-químicas que permita a ele atravessar ou passar por dentro das células dos queratinócitos ou corneócitos do extrato córneo. Então, a via de maior significado e importância é por entre as células. E por entre as células, deve-se levar em consideração a solubilidade ou a afinidade lipídica do fármaco ou princípio ativo, uma vez que esse meio intercelular, né, esse espaço intercelular, ele é muito rico em diferentes tipos de lipídios, né? Os ácidos graxos livres, as ceramidas, o colesterol, os próprios fosfolipídios, os triglicerídeos, né? Mas tem também água, tá vendo? Então tem que ser um equilíbrio, né? Nesse coeficiente de partição óleo-água. Uma vez que o fármaco ativo ultrapassou o extrato córneo, ele é capaz de chegar até a epiderme profunda. E se ali ele ficar retido, a gente diz que esse fármaco princípio ativo, de acordo com aquele segundo slide da aula de hoje, penetrou a pele. Se ele ultrapassar o extrato córneo, chegar até a epiderme e ainda assim atingir a derme, mas sem sofrer absorção para vasos sanguíneos, a gente diz que esse princípio ativo permeou a pele. E se ele atravessar todas essas camadas, o extrato córneo, a epiderme viva, a derme, e sofrer absorção, ou seja, ser capaz de atingir os vasos sanguíneos e exercer efeitos sistêmicos, a gente diz que esse fármaco ou princípio ativo foi capaz de ser absorvido pela pele.
Os ativos que são absorvidos pela pele, geralmente são aqueles vinculados em formulações, né, do tipo ação transdérmica, tá? Igual os adesivos ou PETs transdérmicos, os géis transdérmicos, que inclusive você pode administrar ali pela pele antihipertensivos, que vão exercer ação sistêmica, né? Anticoncepcionais, repositores hormonais. Bom, de acordo com todas as estruturas da pele pelas quais os fármacos têm a capacidade ou propriedade de penetrar, a gente destaca o extrato córneo e os anexos cutâneos, né? A via de principal importância para a penetração de ativos é a transepidérmica, ou seja, é a penetração de ativos através da epiderme, principalmente por meio de queratinócitos ou corneócitos do extrato córneo, tá? Essa via transepidérmica, ela ocorre de forma intracelular ou transcelular quando esse princípio ativo foi capaz de atravessar, passar por dentro das células do extrato córneo. Agora, quando o ativo passa no espaço intercelular, ou seja, por entre as células do extrato córneo, por entre os queratinócitos ou corneócitos, aí a via é intercelular. A intercelular é a via de principal penetração de ativos na pele, é a transepidérmica do tipo intercelular, tá? E aquelas que exercem um significado menor, têm menor importância na penetração de ativos, mas ainda assim alguns utilizam essas vias, é a via transanexal, que é via anexos cutâneos. Então a gente tem a via transanexal do tipo transfolicular, que é via folículos pilosos e glândulas sebáceas, e tem a via transanexal do tipo transglandular, que é via duto das glândulas sudoríparas. Por que, que a via transanexal e a transglandular têm menor importância? Primeiro, pela sua distribuição ao longo da superfície da pele, e a via transfolicular, o fármaco tem que ter alta afinidade lipídica para passar por essa via. E pelas glândulas sudoríparas é o contrário, ele tem que ter grande afinidade hidrofílica ou aquosa. Então, só para fixar esse conteúdo, a principal via de penetração de ativos na pele, que é utilizada pela maior parte dos ativos para conseguir atravessar a barreira, né, epidérmica, é a via transepidérmica. Essa via transepidérmica, quando o fármaco ou princípio ativo é capaz de passar por dentro das células, é a via intra ou transcelular. E quando ele passa por entre as células, os queratinócitos, os corneócitos, é a via intercelular. A via de maior importância é a transepidérmica do tipo intercelular. A maior parte dos ativos são capazes de atravessar o extrato córneo por entre as células da epiderme do que passando por dentro delas, tá? Há uma certa complexidade no desenvolvimento de formulações de uso tópico com o objetivo de penetração de ativos através da pele, porque essa composição da epiderme é muito complexa. Ali a gente vai ter queratina, que é uma proteína. No espaço intercelular, nós teremos água, nós teremos uma alta complexidade de componentes lipídicos do tipo ácidos graxos livres, colesterol, lipídios do tipo triglicerídeos, ceramidas, né, que é um álcool graxo, esfingosina, unidos a ácidos graxos de cadeia longa. E existem ainda as vias de menor importância para a penetração de ativos, que é a via transanexal, que é via anexos cutâneos, né? Essa via pode ser transglandular, por meio do duto da glândula sudorípara, ou transfolicular, via folículos pilosos e glândulas sebáceas. Dúvidas, pessoal? Alguma curiosidade?
Bom, algumas características que afetam a absorção de ativos através da pele. O que é que deve ser levado em consideração? O que favorece ou dificulta essa penetração de ativos através da pele? Primeiro, os próprios fatores biológicos relacionados à pele vão influenciar nessa penetração de ativos. E isso é uma dificuldade, porque eu não consigo desenvolver uma formulação que em todos os tipos de pele, independente de conceitos relacionados à raça, idade daquela pele, que aquele ativo venha penetrar com a mesma facilidade ou dificuldade os diferentes tipos de pele. A pele é o maior órgão do corpo humano e o órgão de maior heterogeneidade. Então, essas características individuais de uma pessoa para outra vai influenciar na penetração de ativos através da pele, favorecendo ou dificultando essa penetração. Então, é difícil para que eu possa padronizar uma formulação que tenha a mesma capacidade de penetração de um ativo em todo e qualquer tipo de pele. Bom, dentre esses fatores biológicos relacionados à pele, um deles é a espessura, tá? Então, a espessura da pele vai, em muito, influenciar na penetração de ativos. Logicamente, quanto mais espessa for a pele, maior a resistência que essa pele vai oferecer para a penetração de quê? De ativos. E isso é variável ao longo da pele do nosso corpo nas diferentes áreas, né? E isso é variável também de indivíduo para indivíduo, em que essa pele ela pode estar com uma camada mais espessa de extrato córneo devido a uma falta de esfoliação, né? E de um modo geral, a gente pode padronizar o quê? Que as regiões de pele mais fina em áreas do nosso corpo favorecem a penetração de ativos mais do que aquelas que têm uma espessura da pele maior. Então, por exemplo, pele de órgãos genitais oferece uma menor resistência para a penetração de ativos, que é uma pele mais fina, tá? Depois vem a pele da área da cabeça. Então, a pele do rosto, ela oferece pouca resistência também, que é uma pele mais fina em relação a outras partes do corpo. Couro cabeludo, tanto é que alguns tônicos do tipo minoxidil têm boa absorção no couro cabeludo, porque é uma pele de espessura mais fina, tá? Depois vem a pele dos troncos e, por último, dos membros, né? Então, região de pele, de braço, pernas, vão oferecer uma maior resistência para a penetração de ativos, porque ali, naturalmente ou biologicamente, a pele já tem uma espessura maior do que regiões da área da cabeça e pele de genitais, por exemplo, tá? As condições da pele, se é uma pele íntegra ou escoriada, injuriada. Então, a pele possui células altamente justapostas, aderidas e unidas umas às outras, que exercem uma função de barreira física extremamente eficiente. Entretanto, se essa pele estiver ferida, injuriada, escoriada, tiver com algum corte, logicamente a penetração de ativos vai ser facilitada em relação à pele que está o quê? Que está íntegra. E um outro fator biológico relacionado à penetração de ativos através da pele que vai influenciar muito é a idade dessa pele. Se é uma pele jovem ou se é uma pele mais o quê? Mais idosa, tá? Por quê? Porque aí nós teremos diferenças de hidratação nessa pele, nós teremos diferenças de espessura nessa pele, tá? O grau de hidratação favorece de que forma a penetração de ativos na pele? De forma diretamente proporcional. Quanto maior o grau de hidratação da pele, maior a penetração de ativos através dela. Quanto maior o grau de hidratação da pele, menor a resistência que essa pele oferece para a penetração de ativos, tá? Então, por exemplo, a pele idosa, ela é mais ressecada, ela é menos hidratada, então ela pode oferecer uma resistência maior para a penetração de ativos. Então, quando eu vou usar um creme anti-idade, ele vai exercer o ativo um efeito de absorção ou de penetração ou permeação menor do que numa pele mais jovem, tá? A irrigação sanguínea e o metabolismo dessa pele, que é maior também na pele jovem,
são fatores que favorecem a penetração de ativos. Então, a pele idosa vai oferecer uma resistência maior para a difusão de ativos através dela, tá? Bom, agora, não são fatores biológicos relacionados à penetração de ativos através da pele. São os fatores relacionados ao próprio fármaco, ao ativo, ou então aos veículos e adjuvantes farmacêuticos da formulação ao qual aquele ativo está vinculado, tá? Então, um dos fatores que vão influenciar na penetração de ativos da pele é o gradiente de concentração. Então, a gente sabe que há uma tendência natural de transporte de moléculas do meio onde elas estão mais concentradas para um meio onde elas estejam menos concentradas. O gradiente de concentração, então, vai permitir o transporte por meio da membrana plasmática, conhecido como difusão passiva, que não há gasto de energia e as substâncias saem do meio onde elas estão mais concentradas para o meio onde elas estejam menos concentradas, até eu atingir um equilíbrio de concentração. Um outro fator que influencia é a área de aplicação da formulação. Logicamente, quanto maior a área a ser aplicada do produto ou da formulação contendo o ativo, isso vai aumentar a penetração ou vai favorecer a penetração daquele ativo através da pele. Quanto maior a área de aplicação, menor a resistência que a pele vai conseguir oferecer para a penetração, para a migração, para o transporte daquele ativo na pele. O tamanho molecular, o peso molecular do ativo irá influenciar na penetração do mesmo através da pele. E, logicamente, quanto menor for o peso molecular, quanto menor for essa molécula, mais facilmente ele terá a capacidade de penetrar por entre as células do estrato córneo, entre os queratinócitos ou corneócitos, que é a via intercelular. E ainda, quanto menor o peso molecular desse fármaco ou desse princípio ativo, mais facilmente ele também poderá ser capaz de atravessar o estrato córneo por dentro das células, que é a via transcelular ou intracelular, e até mesmo via anexos cutâneos, transglandular, pelas glândulas sudoríparas, transfolicular, por folículos pilosos e glândulas sebáceas. Tá? O grau de ionização do fármaco, da molécula, do princípio ativo. A regra geral é que fármacos ativos não ionizados, devido à grande composição de moléculas lipídicas da pele, elas vão ter uma maior penetração do que fármacos que estejam carregados eletricamente, do que fármacos ionizados, tá? Então, o estado de dissociação iônica irá muito influenciar na penetração do ativo através da pele. Como eu disse, a forma não ionizada, ela tem maior capacidade de penetração devido à sua maior lipossolubilidade do que fármacos que estejam carregados eletricamente, que estejam ionizados, tá? Outros fatores que irão influenciar na penetração do ativo na pele, baseado em suas características físico-químicas. Um desses fatores é a solubilidade do fármaco em água. E esse é um parâmetro que é observado em relação à determinação da concentração desse princípio ativo no local de absorção. E, além disso, é muito importante também o coeficiente de partição óleo-água daquela molécula, daquele fármaco ou daquele princípio ativo. Porque o seu coeficiente de partição, ele vai estar diretamente relacionado à capacidade ou velocidade de transporte e difusão daquele ativo através ou a partir do local de aplicação, tá? Agora, fatores não relacionados às características físico-químicas do ativo ou do fármaco presente na formulação, mas sim característica dos adjuvantes farmacêuticos ou dos veículos daquela formulação. Além de ser levado em consideração as características físico-químicas do ativo presente na formulação, eu tenho que utilizar para vincular aquele ativo adjuvantes farmacêuticos
em que esse princípio ativo tenha maior afinidade pela pele do que por esses adjuvantes farmacêuticos. Porque senão, quando essa formulação for aplicada na pele, se houver maior interação do ativo com os veículos da formulação, ele vai ter uma dificuldade para ser liberado da formulação e ter interação com a pele e ser capaz de ser penetrado através dela, tá? Então, o fármaco, o ativo presente na formulação, tem que ter maior afinidade pela pele do que pelos adjuvantes farmacêuticos da formulação, para que ele justamente seja o quê? Liberado dessa formulação, para que ele possa penetrar através da pele, tá? Quanto maior for o poder oclusivo da formulação, então, quanto maior for a capacidade daquela formulação, e isso geralmente está relacionado à presença de emolientes, componentes lipofílicos, em cremes, por exemplo, de formar um filme oclusivo na pele, mais eu irei favorecer a penetração de ativos, tá? Por quê? Porque a formação desse filme oclusivo vai reter a água na superfície da pele. E quanto mais hidratada, quanto mais edemaciada estiver a pele, maior será a capacidade de penetração do ativo através dela, tá? Por isso que, de um modo geral, a gente tende a dizer que pomadas oferecem uma maior capacidade de penetração de ativos do que cremes, e os cremes, por sua vez, maior capacidade de penetração de ativos em relação a géis. Os géis ofereceriam a menor capacidade de penetração de ativos através da pele por conterem apenas componentes hidrofílicos. E aí, o poder oclusivo do gel é muito baixo. E justamente por ele ter um baixo poder oclusivo, é que ele é utilizado na pele oleosa ou com tendência à acne, porque ele tende a não obstruir dutos de glândulas sebáceas. Aí o creme é uma emulsão, que tem componentes aquosos e oleosos, então tem um poder oclusivo maior do que o do gel, porque eu tenho uma fase oleosa, não só uma fase aquosa. Agora, a pomada, ela é muito lipofílica, ela é muito emoliente, ela é altamente oclusiva. As propriedades de penetração do veículo estão relacionadas às características físico-químicas do adjuvante farmacêutico da formulação, e não ao princípio ativo, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de formulações farmacêuticas aplicadas topicamente através de preparações cosméticas e a sua adequação de acordo com o objetivo ao qual o ativo presente naquela formulação se propõe. Então, fármacos que possuem como sítios-alvos a superfície da pele, e aí são aqueles que vão apenas o quê? Penetrar na pele, tá? Não vai sofrer permeação nem absorção. A gente pode citar como exemplo os tensoativos presentes em sabões, sabonetes, tá? Os filtros solares físicos e químicos, repelentes de insetos, petrolato. Os petrolatos são formulações que vinculam o ativo ou fármaco em vaselina líquida, óleo mineral, mistura de hidrocarbonetos líquidos derivados do petróleo, tá? Fármacos que têm como sítio ativo a camada córnea, eles também apenas vão penetrar, não vão chegar nem na epiderme profunda, na epiderme viva, né? É o caso dos hidratantes, os queratolíticos, que vão fazer uma lise das especializações de membrana celular que mantém os queratinócitos ou corneócitos justapostos, aderidos e unidos uns aos outros. Aqueles fármacos que têm como sítio-alvo aquela via transanexal do tipo transglandular, que é via dutos de glândulas sudoríparas, como o caso dos sais de alumínio, os antiperspirantes, que tem como função reduzir a secreção sudoral. Alguns esteroides, né, anestésicos locais e retinoides, que são derivados de vitamina A, como tretinoína, isotretinoína, que são muito importantes na renovação da pele e no tratamento da acne, podem ser vinculados em formulações que têm como sítio-alvo células vivas da pele, né? Em camadas basais da epiderme, que são aquelas células da camada mais profunda da epiderme. Depois da camada basal vem a derme, tá? Pode ser o sítio-alvo de alguns agentes citotóxicos, como o metotrexato, que é um antineoplásico, né? Um quimioterápico,
que influencia no processo de divisão celular desses queratinócitos. Então, é muito utilizado no tratamento do câncer de pele. O tumor, né, as pintinhas, nada mais são do que uma multiplicação desordenada de células. Então, qualquer agente ou ativo que diminua a multiplicação desordenada de células exerce uma ação antineoplásica. Se eu quero que o fármaco tenha como sítio ativo a circulação sistêmica, né, ele deve ser absorvido para a corrente sanguínea e exercer efeitos sistêmicos aplicados a partir da pele, então esse fármaco ele tem que ter absorção transdérmica. Então ele tem que atravessar camada córnea, células vivas da epiderme, derme e na derme ser capaz de chegar até os vasos sanguíneos, tá? Os adesivos transdérmicos, que são os adesivos transdérmicos, que são os PETs, são um exemplo, os próprios géis transdérmicos, tá? Vinculando nitroglicerina, que são vasodilatadores, podem ser aplicados topicamente para exercer ação antihipertensiva ou o tratamento de angina, tá? Alguns analgésicos opioides e outros. E eu ainda posso aplicar topicamente algumas preparações cosméticas que têm como sítio-alvo tecidos musculares locais. E aí é muito comum vincular ativos do tipo anti-inflamatórios não esteroidais. Bom, nós vimos que deve-se levar em consideração, quanto à penetração de ativo, as próprias características individuais de pele, que é um órgão altamente heterogêneo, relacionado aos seus fatores biológicos, do tipo espessura da pele, as condições da pele, se ela está íntegra, escoriada ou ferida, a idade daquela pele em relação à sua hidratação, o seu metabolismo, a sua irrigação sanguínea. Deve ser levado em consideração fatores físico-químicos do ativo e dos adjuvantes farmacêuticos em que aquele ativo está vinculado na formulação. E eu posso utilizar alguns promotores que favoreçam essa penetração de ativos através da pele. Então, além de ser levado em consideração os fatores biológicos da pele e os químicas do ativo e do veículo no qual aquele ativo está vinculado na formulação, eu posso promover ou melhorar essa penetração de ativos por meio de algumas alternativas. Esses promotores podem ser do tipo promotores químicos ou promotores físicos, que a gente vai falar sobre cada um deles. Geralmente, esses promotores de absorção percutânea vai ter grande interesse entre os farmacêuticos, olha lá, no desenvolvimento de promotores químicos de absorção e de métodos físicos que vão incrementar a absorção percutânea de agentes terapêuticos. De um modo geral, esses promotores, eles vão causar uma desestabilização na membrana celular dos queratinócitos ou corneócitos do extrato córneo e de células da epiderme, tá? Então, a membrana celular ou membrana plasmática ela é constituída por uma bicamada fosfolipídica, né? Naquele modelo lá conhecido como modelo do mosaico fluido. Então, a gente tem uma bicamada lipídica, né? E essa camada ou essa membrana faz com que as células sejam um compartimento fechado devido ao alto grau de compartimentalização, ordenamento e organização dessas células ou desses fosfolipídios da membrana. Um promotor de absorção percutânea, o que ele vai fazer? Ele vai desestabilizar, ele vai desordenar, ele vai desempilhar esses fosfolipídios da membrana plasmática e, dessa forma, eu favoreço a penetração ou absorção de ativos através da pele, tá? Então, os promotores de absorção percutânea, de um modo geral, eles vão promover o quê? Um desempilhamento, um desordenamento dos fosfolipídios da membrana plasmática ou celular. E esses promotores de absorção podem ser divididos em promotores de absorção do tipo químicos e físicos. Os químicos são substâncias químicas que vão favorecer esse desordenamento ou esse desempilhamento de componentes da membrana celular para favorecer a penetração de ativos, tá? E os promotores físicos são métodos físicos que vão causar alterações na membrana ou nos constituintes da pele para favorecer essa penetração, tá?
Então, promotores químicos, eles irão induzir a um dano reversível ou a uma alteração físico-química no extrato córneo, lá nas células do extrato córneo, nos queratinócitos ou nos corneócitos, tá? De modo ou com o objetivo, né, finalidade de reduzir a resistência dessa camada à difusão de substâncias através da pele. Um dos exemplos de substâncias que eu posso vincular em formulações para favorecer, para promover a absorção de ativos, são os surfactantes. Isso já foi amplamente estudado por nós. Esses surfactantes são tensoativos, são moléculas anfifílicas, anfipáticas, os agentes emulsificantes, né, que têm um caráter duplo, com uma cauda graxa, com afinidade por gordura, por óleo, hidrofóbica, e uma parte carregada eletricamente, que é uma parte polar hidrofílica, com afinidade pela água, tá? Esses surfactantes vão causar desnaturação de proteínas e vão também causar uma desestabilização na membrana celular, uma vez que, por ser fosfolipídica, ela tem, assim como os surfactantes, componentes com afinidade pela água e por óleo, por gordura. E aí o tensoativo vai ser capaz de se unir ou interagir com essas moléculas fosfolipídicas e desestruturar essa membrana, favorecendo a penetração de ativos, tá? Um exemplo muito conhecido e que a gente fez formulações utilizando essa molécula como agente emulsificante, que é um surfactante ou tensoativo, é o lauril sulfato de sódio, tá? A cadeia graxa com 12 carbonos, derivada do ácido láurico, por isso lauril, que é a parte hidrofóbica com afinidade por óleo, por gordura. O sulfato é a parte carregada eletricamente, é um tensoativo ou surfactante aniônico, porque aqui a gente tem uma carga negativa, e o sódio é só um neutralizante da carga negativa. Ele desliga da molécula na presença de água. E aí, como ele sai, o que fica ligado à cauda graxa é um componente com carga negativa, por isso que o lauril sulfato de sódio é um surfactante aniônico, tá? Entretanto, esses tensoativos do tipo aniônico ou os catiônicos também, como cloreto, cetil, trimetil-amônio, eles podem ser altamente irritantes para a pele, tá? Então, às vezes, eles devem ser substituídos por álcool cetoestearílico etoxilado, por exemplo. Eles têm uma excelente ação surfactante e principalmente como agentes emulsificantes, mas aplicados topicamente em peles mais sensíveis, com alta tendência a hipersensibilidades ou irritação, pode ser que eles não sejam o tipo de veículo mais adequadamente a ser utilizado, tá? Docusato sódico também pode estar presente, que é um outro tensoativo aniônico, porque lá a parte negativa, a parte polar é carregada negativamente, o sódio aqui está também apenas como um neutralizante. Outro grupo de promotores químicos que nós temos são os solventes. Esses solventes vão favorecer a penetração de ativos, exercendo que ação na pele? Geralmente são moléculas altamente higroscópicas, ou seja, com alta afinidade para atrair moléculas de água. E já foi dito que o aumento da hidratação da pele, fazendo com que essa pele fique edemaciada, né, embebida, isso favorece a penetração de ativos através dela. Então, um desses solventes que favorece, né, e que pode estar presente em formulações em maior quantidade é a própria água. O dimetil sulfóxido é também um solvente que pode estar presente, exercendo essa ação higroscópica, aumentando a hidratação da pele e, consequentemente, a penetração de ativos, tá? O propilenoglicol ou a própria glicerina, que são umectantes, molhantes, e além de evitar o ressecamento da formulação, aumenta o grau de hidratação dela e da pele e favorece a penetração de ativos. Além do propilenoglicol, o polietilenglicol também, nas suas diferentes densidades, são moléculas altamente higroscópicas. E nós temos também algumas moléculas do tipo função éster, tá vendo aqui? C-O-O, que também são utilizados como agentes emulsificantes e, por causar aquela desestabilização na membrana fosfolipídica e por absorver moléculas de água, são capazes de favorecer a penetração de ativos, tá? Miristato de isopropila, o palmitato de isopropila são exemplos desse tipo de solventes do tipo agentes emulsificantes
esterificados, né, com função extra. Olha lá, C-O-O. Outros promotores químicos que podem causar uma alteração físico-química no extrato córneo e favorecer a penetração de ativos são os agentes queratolíticos. Os agentes queratolíticos, o próprio nome está dizendo, ele vai sofrer uma lise, um rompimento das especializações de membrana que mantém os queratinócitos justapostos, aderidos, unidos uns aos outros. E vou causar uma epidermólise, um rompimento dos estratos das camadas da epiderme e, consequentemente, eu favoreço a penetração de ativos. Então, o agente queratolítico, muito utilizado, inclusive, no tratamento da acne, porque essa ação queratolítica ajuda a desobstruir dutos de glândulas sebáceas e o extravasamento da secreção lipídica é o ácido salicílico. Está muito presente, inclusive em produtos também anti-envelhecimento, porque a ação queratolítica, né, favorece a esfoliação, a remoção de camadas do extrato córneo e, consequentemente, estimula a produção de novas células da pele, tá? Um agente que está presente em algumas formulações com função hidratante, mas que é acima de 20% exerce ação queratolítica, também é a ureia, tá? E eu posso utilizar também alguns agentes anfifílicos, que são aquelas moléculas igual surfactantes ou tensoativos de caráter duplo, contendo cadeias graxas apolares, com afinidade pela gordura, por óleos, e a parte polar carregada eletricamente com afinidade pela água, tá? Eu posso utilizar agentes anfifílicos para vincular ativos em micelas ou lipossomas, tá? As micelas é uma dobra de uma camada fosfolipídica voltada para a sua superfície com a parte polar, para o centro as cadeias apolares, vinculando um fármaco hidrofóbico no seu interior, tá? Esse fármaco, ele precisa ser hidrofóbico para ser vinculado na micela, porque aqui no centro eu só tenho as caudas graxas. E aí, por essa micela ter a mesma constituição da membrana celular, isso favorece aquela penetração transepidérmica do tipo intracelular, ou seja, por dentro das células do extrato córneo, os queratinócitos, os corneócitos, tá? O lipossoma, eu já vou ter uma bicamada lipídica que sofre uma dobra sobre si mesmo. E aí o centro dela, ao contrário da micela, não é hidrofóbico, e sim hidrofílico. Então aqui eu vou vincular no lipossoma um fármaco hidrofílico. E como tem a mesma constituição da membrana, eu vou favorecer a difusão através da via transcelular, tá? Na micela, por eu só ter uma camada fosfolipídica, o centro dela é hidrofóbico. No lipossoma, por eu ter uma bicamada fosfolipídica dobrada sobre si mesmo, o centro dela é hidrofílico, tá? Agora nós vamos para os métodos físicos. Eu já não mais agora vou utilizar substâncias químicas para promover ou facilitar a penetração de ativos. Eu vou utilizar métodos físicos, equipamentos que favoreçam a penetração de ativos. Todos esses equipamentos ou aparelhos aqui utilizados vão favorecer a penetração de ativos através da pele quando você vincula esse ativo numa formulação do tipo gel. Então, eu vou aplicar o gel sobre a pele e esse aparelho, juntamente com o gel, vai favorecer a penetração daquele ativo. O primeiro aparelho, ou o primeiro método físico do qual nós vamos falar, é o chamado eletroporação. Esse aqui é a ilustração de um equipamento do tipo eletroporação, que tem eletrodos. E esses eletrodos, eles são aplicados sobre a pele com o gel contendo o ativo. E esse aparelho, ele vai emitir pequenos pulsos elétricos, descargas elétricas. Ele vai emitir um campo elétrico que vai induzir a formação de canais aquosos, de poros reversíveis, né, transitórios da membrana, e por meio desses canais aquosos ou poros gerados
a partir desses pulsos, né, elétricos gerados a partir do eletrodo do equipamento, vai favorecer a penetração de ativos, tá? Então, como eu disse para vocês, eu vou precisar de vincular esse ativo num gel, aí eu vou e distribuo ou aplico esse gel sobre a pele, e aí o aparelho vai possuir eletrodos, e esse eletrodo é aplicado na pele com o gel contendo o ativo. Esses eletrodos vão gerar pulsos, né, curtos de alta voltagem, ou seja, vai criar um campo elétrico que vai levar a formação de canais aquosos ou poros na pele, e através desses canais ou desses poros que são gerados ali transitoriamente, o fármaco o ativo é capaz de penetrar com maior facilidade. Por incorporação é um promotor de absorção percutânea, tá? Como representado aqui nessa figura ilustrativa, os pulsos elétricos de alta voltagem, né, ou o campo elétrico gerado, vai formar aqui canais aquosos ou poros que vão favorecer a penetração de ativos através da pele. O equipamento gera esses pulsos de alta voltagem por meio desses eletrodos. Existem trabalhos publicados, inúmeros artigos, que já demonstraram a penetração de determinados ativos através da pele por meio do uso desse método físico, tá? Então, tem diversos ativos que têm a sua penetração facilitada ou melhora a efetividade de penetração daquele ativo através da pele quando eu utilizo a técnica de eletroporação, tá? Um desses fármacos que tem melhora na penetração de ativos por via tópica, utilizando a eletroporação, é o metotrexato. Nós já falamos do metotrexato hoje. Ele pode ser aplicado topicamente como um agente citotóxico, antineoplásico, né, um quimioterápico, porque esse ativo, ele inibe a enzima que converte o ácido dihidrofólico em ácido tetrahidrofólico. E esse ácido tetrahidrofólico, ele é um carreador de cadeias carbônicas para a síntese de bases nitrogenadas do tipo purinas, adenina, guanina, bases púricas do DNA. E se eu diminuir a capacidade de produção de bases nitrogenadas, a célula, para se dividir, o primeiro processo que acontece é a duplicação do material genético. E na falta, né, de bases nitrogenadas, o DNA não vai ter uma capacidade de duplicação eficiente, consequentemente, se o material genético não se duplica, a célula não divide. E, no caso de tumores, né, que é uma multiplicação desordenada de células, impedir a divisão celular é o objetivo principal do ativo. O aciclovir, né, que às vezes é aplicado topicamente no caso de herpes simples, né, por exemplo, essas feridinhas labiais, e aí eu favoreço quando aplicado por meio desses eletrodos, do que simplesmente passar o creme ou uma pomada na superfície da pele. Ele penetra mais facilmente, exerce o seu efeito com maior eficiência e o tratamento tem um intervalo de tempo menor. 8-metoxipsoraleno. O psoraleno é uma furanocumarina que é extraído de espécies vegetais do tipo limão, o figo, tá? Essas furanocumarinas são fototóxicas, são elas que em contato com a radiação solar causam pigmentação, mancham a pele, tá? E aí ele é utilizado no tratamento do vitiligo, porque no vitiligo eu quero justamente uma repigmentação da pele, né? Mas se ele for aplicado em regiões de pele que não estejam afetadas pelo vitiligo, ele vai causar uma repigmentação, vai causar manchas, vai causar escurecimento, tá? Ciprofloxacino, né, um antibiótico antibacteriano que já demonstrou a sua aplicação tópica por meio de um gel, utilizando um método de eletroporação e teve a sua penetração por meio da pele para ter absorção sistêmica altamente favorecida, tá? Ciclosporinas, que é um imunossupressor, utilizado em casos de diminuição de rejeição de transplantes, né, em enxertos,
ou no caso de tratamento de psoríase resistente a outros tipos de tratamento, a ciclosporina também é utilizada. E a psoríase é uma enfermidade, né, que afeta a pele. Metronidazol, que é um antiparasitário, na verdade um antiprotozoário com ação também para algumas bactérias gram-positivas e gram-negativas. Piroxicam, anti-inflamatório, assim como naproxeno, ou seja, possuem sua penetração favorecida quando aplicadas por meio de géis na pele com eletroporação. Timolol, que é um beta-bloqueador, né, utilizado como antihipertensivo. Nalbufina é um analgésico opioide, análogo à morfina. E o ácido oleico, que tem uma ação anti-inflamatória, tá? E quando aplicado por meio de gel, utilizando eletroporação, ele tem uma penetração mais eficiente na pele. Esse ácido oleico está presente no azeite de oliva, tá? Extraído da azeitona. Além da eletroporação, um outro método físico que eu posso utilizar, que é também um aparelho com eletrodos, é a iontoforese. Então, a iontoforese é uma técnica em que eu vou utilizar um aparelho com eletrodos e eu vou ter um eletrodo, né, positivo e um eletrodo negativo, tá? O que acontece? Para que eu favoreça a penetração de um ativo através da pele com a técnica de iontoforese, eu vou ter que aplicar aquele ativo na pele com um gel, assim como a eletroporação, tá? E esse ativo, ele tem que ser dotado de carga elétrica. Então, eu utilizo a iontoforese para favorecer a penetração de ativos carregados eletricamente, tá? Por quê? Nós sabemos que cargas elétricas de sinais iguais, elas se repelem, e de sinais contrários, elas se atraem. Então, se eu vincular em um gel de aplicação tópica um ativo carregado positivamente, ou seja, um ativo catiônico, eu vou ter que pôr esse fármaco em contato com o eletrodo positivo do aparelho. Por quê? Porque se ele é catiônico, se ele é carregado positivamente em contato com o campo elétrico, né, a corrente elétrica gerada pelo eletrodo positivo, cargas elétricas de sinais iguais se repelem, e aí eu vou favorecer a repulsão desse fármaco entre o eletrodo e o gel. E aí o caminho que ele tende a seguir é o quê? A penetração na pele, tá? Em direção ao campo, por exemplo, ou ao eletrodo negativo, que vai estar atraindo ele, né? E eu tenho o caso contrário também. Se eu aplicar um ativo por meio de um gel na superfície da pele e esse ativo for aniônico, ou seja, ser dotado de carga negativa, eu vou ter que deixar ele em contato com um eletrodo negativo do aparelho. Porque aí negativo com negativo, cargas elétricas de sinais iguais, elas vão ser repelidas, vai haver uma repulsão, e aí o caminho que esse ativo ou que esse fármaco vai ter a seguir é a pele, porque ele próximo do eletrodo, isso vai exercer um efeito não de atração, mas sim de repulsão, né? Aqui na figura ilustrativa, quando eu coloco o eletrodo ativo, é o eletrodo que tem a mesma carga elétrica do ativo, tá? Então, o eletrodo ativo, para vincular um ativo catiônico, é o eletrodo positivo. O eletrodo ativo, para vincular um ativo aniônico, é o eletrodo negativo, tá? E o último promotor físico que favorece a penetração de ativo através da pele, além da eletroporação, da iontoforese, é a sonoforese ou fonoforese. Então, o que nós vimos, pessoal? No caso da eletroporação, eu vou fazer um uso de um aparelho aplicado, né, na pele por meio de um gel contendo o ativo, e esse aparelho tem eletrodos que vão gerar um campo elétrico ou pulsos elétricos de alta voltagem que vai criar canais aquosos ou poros na pele, favorecendo a penetração de ativos. A iontoforese tem um aparelho contendo eletrodos positivos e negativos, e eu vou vincular fármacos carregados eletricamente
positiva ou negativamente. Esses fármacos devem entrar em contato com um eletrodo de mesma carga elétrica do ativo, porque cargas elétricas de sinais iguais se repelem, e eu vou favorecer, por meio dessa repulsão, a penetração daquele ativo na pele. A sonoforese ou fonoforese é também, assim como os outros métodos, um equipamento que vai favorecer a penetração de ativos através da pele por meio de aplicação tópica com um gel, tá? Só que na eletroporação eu vou ter pulsos de alta voltagem, eu vou gerar um campo elétrico. Na iontoforese eu vou ter eletrodos que vão gerar uma corrente elétrica para favorecer a penetração de ativos. E no caso da fonoforese ou sonoforese, o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um ultrassom de frequência, tá? Aqui, então, na sonoforese ou fonoforese, é um aparelho de ultrassom. O ultrassom são ondas sonoras de alta frequência que são inaudíveis, ou seja, cujo som não é capaz, ondas cujo som não é capaz de ser captada pelo ouvido humano, tá? Essas ondas sonoras ou ultrassom de alta frequência vai gerar alterações mecânicas, térmicas e químicas na pele e vai favorecer a penetração de ativos por meio dos anexos cutâneos. Então, aqui a via utilizada vai ser a transanexal, via dutos de glândulas sudoríparas, dutos de glândulas sebáceas e folículos pilosos, tá certo? O conteúdo da aula de hoje era isso, pessoal. Estou disponível e aberto às perguntas, dúvidas, questionamentos e curiosidades. Alguém? Quem perdeu o início da aula, não deixem de assistir a gravação para vocês terem um entendimento, né, na ordem gradativa da apresentação das informações. No início da aula também, ao assistir a gravação, eu contextualizei de onde começou a matéria da segunda VA, a partir de qual encontro, quais os materiais que já tem postados, o que vocês precisam acessar, estudar, tá ok? E é isso então. Sem dúvidas? Alô, alguém me dá pelo menos um oi, tá todo mundo aí, pelo menos quem tá na sala. Opa! Tudo certo? Tudo ok. Entendeu a aula? Achou chato, complicado? Foi ótimo. Tá ok, então. E assim que eu finalizar aqui e o vídeo carregar, eu posto a gravação lá no encontro, tá ok? Valeu, obrigado, Marcelo. Pessoal, fica com Deus. Até quarta-feira que vem. Amém.